Um garoto comum acidentalmente come um bolo mágico e passa a ter um grande harém na escola, além de ganhar uma cupido como conselheira. E mano, fica até o final do vídeo porque eu tenho um presente especial pra te dar lá. Uma forma de você sair desse trabalho chato e começar a ganhar dinheiro só fazendo vídeos, assim como eu. Você vai ganhar muito mais do que já ganha e sem sair de casa, no conforto do seu quarto. Mas é só hoje, não deixa pra outro dia porque o presente é só hoje. Amanhã eu já vou ter tirado do ar. Quem pegou, pegou. Agora sim, bora pro vídeo. A história começa com o protagonista prestes a se jogar do prédio da escola com os alunos correndo pra impedi-lo. Ele pula e diz que o pesadelo tá finalmente prestes a acabar, mas antes que ele virasse purê, uma garota de cabelo rosa aparece voando e pergunta se tinha sido ele que comeu o bolo do cupido. Após isso a gente vê o protagonista indo pra escola e narrando sobre a sua vida. Seu nome é Jiang Haoyi, ele tem 19 anos e prefere viver um estilo de vida mais reservado e quieto na escola. Pra ele isso é perfeito, mas essa vida perfeita é interrompida quando a garota mais bonita da escola anda até o protagonista no meio da aula e diz que estava grávida dele. Ele nega dizendo que nem sabe quem ela é e toda a turma dele fica simplesmente querendo pegar ele na porrada. Ele pega a garota Zia pela mão e sai correndo dali. Ele se esconde atrás da escola aliviado por ter despistado todo mundo, mas quando ele olha pro lado ele vê que a Zia estava ali também, novamente falando sobre esse tal bebê dos dois. Ele estava quase desistindo de tentar entender quando ele ouve um comunicado da escola dizendo que ele estava sendo procurado e precisava comparecer na sala dos professores. Então ele diz pros dois se separarem e se reencontrarem no telhado da escola depois pra conversarem sobre isso. Mais uma vez ele é perseguido pelos alunos e quando tava sem saída ele pega um esfregão da tia da limpeza e simplesmente taca o esfregão em todo mundo, derrubando geral como se estivesse jogando boliche. Mas logo após isso ele é puxado pra dentro do banheiro feminino por várias garotas bombadas do clube de futebol que batem nele e pedem pra ele explicar tudo. Entre elas tá a presidente do clube, Xuan Tang, que fica braba com o protagonista porque os dois têm um relacionamento e ele tá saindo com outras, mas o prota não entende nada de novo porque ele nem conhece essa garota. E isso não é tudo. Logo que ele sai do banheiro, mais uma garota chamada Yuan Li se atira nele perguntando por que ele se afastou dela e dizendo que as suas duas filhas estão com saudade dele. Acho que não preciso nem dizer que ele também não conhece essa daí, né? Ele fica tão pressionado com a situação que corre pro telhado da escola, diz que não conhece nenhuma delas e ameaça pular lá de cima se não parassem de perseguir ele. Ele pula e é aí que a gente percebe que essa é a mesma cena do começo do anime. Um raio surge do céu, o tempo para e uma garota misteriosa aparece perguntando se o protagonista comeu o bolo do cupido. Ele reflete um pouco e lembra que comeu um bolo que estava no telhado no dia anterior. E ela explica que se ele comesse o bolo e depois garotas comessem, então elas se apaixonariam por ele. E foi exatamente isso que aconteceu. A cena corta mostrando o prota deitado na sua mesa, cansado, mas sem sono para dormir. Depois ele tem um diálogo com aquela mulher misteriosa que é uma deusa do amor em treinamento, ou cupido. Ela diz que ele deveria ficar feliz com tudo que tá acontecendo porque tem várias garotas querendo ele, mas ele diz que isso não é felicidade porque ele pode ser morto pelos alunos a qualquer momento ou expulso pelos professores. Mas ela diz pra ele não ser tão dramático quanto a isso porque o problema pode ser resolvido. Ela diz que se ele conseguir realizar o desejo mais profundo de cada uma delas, então a magia seria melhorada e ele estaria livre dela. Após isso, ela vai embora e o tempo que estava parado volta ao normal. Mais uma vez, ele se esconde dos alunos e das garotas, indo atrás dele e corre pro telhado pra falar com a Zia, com medo de que ela faria alguma besteira como pular de lá ou algo assim. Chegando lá, ela tava chorando por pensar que ele tinha morrido, mas ele mostra que tava bem e convida ela pra ir a um lugar. E ela entende isso como um encontro, mal sabia ela que esse lugar era o hospital. Ele leva ela lá pra ver se ela tava grávida mesmo e o resultado do teste dá negativo, fazendo ele dar pulos de alegria. Esse aí não vai mais precisar sair pra comprar cigarro. Então ela diz que na próxima vai se esforçar pra ficar grávida e o prota dá uma desculpa pra mandar ela pra casa, mas ela acaba levando ele junto. Chegando lá, ele descobre que ela é extremamente rica. Ele cumprimenta a mordoma dela e os dois começam a conversar. Pouco depois chegam os seguranças dela avisando a mordoma que a escola disse que o protagonista engravidou a Zia e ela simplesmente desce o caceta no protagonista junto com todos os guardas. Ele apanha tanto que chega a voar pro andar de cima onde a Zia tava e bater na parede. Então ela pega ele pela mão e os dois começam a correr. Chegando no quarto dela, ela tenta segurar a porta pros guardas não entrarem e o protagonista se aproxima para ajudá-la. Nisso rola um clima entre os dois e ele vê um calendário antigo onde estava marcado o dia que ela almoçou com o pai dela. A mordoma estava conversando no celular com o pai dela, aí do nada o prota sai do quarto, pega o celular da mão dela e diz pro pai da Zia que foi ele que engravidou ela, fazendo o velho vir pra casa com um exército inteiro atrás do protagonista. Chegando em casa, o pai da Zia pede pros seus soldados baterem no protagonista e mais uma vez ele é espancado, mas a Zia mostra o resultado negativo do exame de gravidez para provar a inocência do prota. Então ele se levanta e fala umas verdades na cara do
do pai dela, dizendo que ele só falou aquilo pra chamar o pai dela lá, já que ele percebeu que ele não viria se não fosse de outra forma. O prota continua dizendo que viu no quarto dela um calendário antigo com a data do dia que ela almoçou com o pai dela e entendeu que aquele dia foi muito importante pra ela. E falou pro cara que apesar de dar muito dinheiro pra ela, o que ela realmente queria era a presença dele lá. Depois de falar isso, ele vai embora pra não apanhar mais. Inteligente esse aí. Mas a Zia dá um jeito de encontrá-lo, ela agradece ele e quando vai beijá-lo, ela simplesmente desaparece. Ele fica sem entender nada e aquela Cupido aparece dizendo que ela não desapareceu exatamente, e sim que ele realizou o desejo dela. Ele então pensa que a magia foi quebrada e voltou à sua vida normal, mas percebe que não quando vê um cartaz dizendo que ele era marido de uma garota e tava desaparecido. Sim, esse anime consegue ficar ainda mais estranho do que já tava, só espera. Ele passa escondido pelo pátio da escola e chega na sala de aula. Lá ele vê a Zia na frente dele agradecendo a ele por tudo que fez e ele chama a Cupido pedindo uma explicação do que tava rolando. Ela diz que as memórias falsas realmente foram apagadas, mas as memórias reais de tudo que eles passaram não, e que se ela tá sentindo alguma coisa por ele, alguma coisa romântica, então dessa vez é real. A Cupido vai embora e do nada chega uma garota explodindo a sala e atacando o protagonista. Ela caminha em direção a ele e tasca um beijão dele na frente da Zia, dizendo que ele é só dela. Mas então a mãe dessa garota, que o prota inclusive chama de tia, aparece ali e confronta ela, dando uma surra nela e levando ela embora. Depois disso, o prota conversa com a deusa, que pergunta se aquela garota loucona de pó comeu o bolo, mas ele diz que não e que ela sempre foi assim. Ela é a amiga de infância dele. Após isso, a cena corta com ele subindo as escadas e a presidente do clube de futebol, Zuan Tang, aparecendo e dando um tapa na cara dele, dizendo que tava terminando com ele, sendo que eles nem tão namorando, mas beleza, né? Tô zoando, mano, é porque ela comeu o bolo, então ela pensa que sim. Continuando, ele se irrita com essa atitude dela e fala umas coisas bem cruéis a ela. Então a Cupido aparece pra ele e diz que quando uma mulher diz que quer terminar é um sinal de perigo, e ele imagina que ela poderia fazer alguma coisa extrema como se auto-falecer. Eu tenho que falar desse jeito porque o YouTube não gosta muito desse assunto. Então ele vai atrás dela e vê ela jogando água e maltratando os garotos do clube dela. Ele tenta salvá-los pegando a mangueira da mão dela, mas acaba molhando ela sem querer e quase caga na calça por causa disso. Ela vai embora e depois o anime mostra ela no banheiro dizendo que ainda ama o protagonista, mas que tudo acabou e que amanhã é um novo dia. No dia seguinte, o prota acorda atrasado pro encontro dele com a Zia e aquela amiga de infância doida dele chamada Shueli, Zueli, sei lá, tranca ele no quarto e pede pros pais dele não abrirem a porta de jeito nenhum. No entanto, ele dá um jeito de fugir do quarto pela janela e consegue chegar no encontro a tempo. Eles sentam pra tomar café, ficam meio sem assunto e até mesmo rola um certo clima em algum momento, até o prota ver um evento de anime que tava rolando ali no lado e convidar a Zia pra participar. Depois a cena corta mostrando a amiga loucona dele entrando no quarto e vendo que ele escapou. Olha a cara de doida que essa mina faz, mano, você tá louco, tio. No evento, os dois estavam explorando lá dentro quando de repente um monte de otaku começa a esbarrar neles tirando foto de uma garota vestida de gato. Essa garota é a Zuan Tang, a do começo do episódio que o prota jogou água. Acho que a cara dela e do prota um pro outro mostra que esse reencontro não foi uma coisa muito boa. Ela reclama com o protagonista dizendo que ele só foi até lá pra tirar sarro dela, e no meio dessa discussão toda ela vê as suas amigas do clube lá no evento e sai correndo levando o prota e a Zia junto. Enquanto isso, a Zueli, que é amiga de infância dele, chega loucona no evento com uma faca do tamanho de um prédio atrás do protagonista. A cena mostra ele e as duas garotas escondidos no evento enquanto ela explicava pra ele que suas amigas viam ela como uma modelo a ser seguida e não queria que elas vissem ela com aquele cosplay. Então o evento anuncia que o campeonato de cosplay feminino estava prestes a começar, mas para participar precisava ter um grupo de 3 garotas e a Zuan tava sozinha. A Zia então diz que eles estavam em 3 e a Zuan tem a ideia de fazer o prota se vestir de mulher para poder fechar um grupo e elas participarem. Ele não gosta nada dessa ideia, mas é forçado por elas em uma cena bem suspeita, vale dizer, onde elas ficam tirando a roupa dele sem que ele queira, mas tudo bem. Depois a Zuan vê que a sua roupa de cosplay tinha sido rasgada. O prota tenta falar umas frases para consolá-la, mas ela entende errado e sai de lá chorando. De fundo, o anime mostra 3 garotas observando eles de longe e foram elas que fizeram aquilo com a roupa dela pro grupo dela não vencer. O prota então vai pro banheiro bater um mijão. Detalhe que ele tá com o cosplay feminino dele mijando de boas no banheiro dos machos, mas beleza. Até aquela Cupido aparecer novamente e conversar com o prota. No meio da conversa, ele diz pra ela que precisava surpreendê-los e algo no visual dessa Cupido dá uma ideia pra ele. Ele tenta fazer uma voz fofa pra conquistar a plateia e isso acaba dando certo. Tudo isso era pra ganhar tempo até a Cupido encontrar a Zia e a Zuan pra elas participarem da apresentação em grupo do campeonato, que era a parte mais importante. Em seguida, o prota sobe no palco sozinho e fala umas coisas tocantes pro público com a esperança da Zuan ouvir. Ela tava bem em cima dele e ouve tudo que ele falou, mas acaba caindo do guindaste que ela tava. Eu sei que isso não é exatamente um guindaste, mas dá pra entender. Então, do nada, o tempo para e as roupas dos dois são trocadas. O prota
consegue pegar ela antes de cair e ela nota que ele tava vestido com uma fantasia diferente de antes e ela tava com um vestido branco. Todo mundo do evento então pensa que eles fizeram um truque de mágica e eles ganham em primeiro lugar, mesmo estando em 2 pessoas e não em 3, como era o certo. Enquanto isso, nos bastidores estava a Azuele carregando seu facão e louca pra dar no bucho de algumas participantes que estavam chamando o protagonista de lindo. Após isso, ele vai pro vestiário feminino pegar suas roupas e a Zuan tava lá dentro. A magia que trocou a fantasia deles é desfeita e os dois ficam pelados na frente um do outro, fazendo o prota ser expulso na hora do vestiário pela Zuan. Depois que o evento acaba, ele vai à noite pra um prédio e toca a campainha de um apartamento com um sorriso suspeito no rosto. Quem abre a porta é uma mulher estranha que a gente nunca viu antes. Ela diz que já faz eras que os dois não se veem e o episódio 6 acaba por aqui. O protagonista entra na casa dessa mulher e vê tudo bagunçado, dizendo que ela não muda nunca. Ele abre a geladeira e vê que não tinha nenhuma comida, aproveitando pra dizer que até os ratos da casa dela estão passando fome. Nossa, que patada. Ela pergunta se ele veio ali pra falar sobre a sua namorada, a Azuele, mas ele responde que os dois não são namorados e um flashback acontece, mostrando eles crianças e a Azuele chorando porque ele sempre tirava notas mais altas do que ela. Ele tenta confortá-la dizendo que na próxima vez ela ia tirar uma nota mais alta que ele, mas ele continuava tirando as melhores notas e ela passa a bater nele por causa disso, fazendo ele decidir começar a perder pra ela de propósito na época do ensino médio. Porém, isso muda no dia que ela desafia ele, dizendo que se ele tirasse uma nota menor do que ela na prova, ele teria que ir pra América estudar lá junto com ela. A cena corta mostrando 2 alunas conversando e dizendo que o protagonista tinha ido melhor do que ela na prova, e ela pergunta se ele a odiava porque ele não queria ir pra América com ela. Ele responde dizendo que não é tão simples assim, mas nem termina a sua resposta porque ela sai dali correndo e chorando. O flashback acaba e agora, de volta no presente, o protagonista tava lá conversando com essa mulher que a gente descobre ser a sua professora, dizendo que ia se esforçar ao máximo novamente, que se tivesse alguma dúvida ele procuraria ela. Depois ele passa na quadra da escola onde a Zuan Tang tava e desafia ela. Esse desafio consiste em ele e todas as garotas do clube de futebol, incluindo ela, é óbvio, fazerem uma prova e quem tirasse a melhor nota venceria. E a punição pro perdedor seria obedecer sem questionar todas as ordens do vencedor. Ela aceita essa aposta e o prota vai embora confiante. Um dia antes do teste ele tava estudando até tarde da noite, mas quando tava indo dormir ele olha pela janela e vê a Azuele lá fora pegando chuva. Ele corre pra ver o que tava acontecendo com ela e ela diz que uma certa pessoa do passado que ela não gosta nem um pouco voltou e fica se chamando de decepção. Ele a abraça e diz que ela não é uma decepção coisa nenhuma. A câmera se afasta um pouco mostrando que era 1h da manhã e ele ainda não tinha dormido. No dia seguinte ele acorda e vai pra escola. Na entrada a Zuan Tang aparece ali com as meninas do seu clube e intimidam o protagonista, dizendo que ele nunca ia conseguir no estado em que ele tava e ainda podia voltar atrás. Mas ele ignora todas, entra na escola e começa a fazer a prova. De todos da turma dele, ele é o primeiro a entregar essa prova. Na saída ele pede um favor pra Zia, esse sendo que ela ajudasse ele a escolher uma roupa pra ele. A cena corta pra outro dia onde todas as garotas do clube de futebol estavam confiantes de que tinham ganhado a aposta. Enquanto elas estavam lá falando mal dele, ele aparece com uma roupa de empregada dizendo que tinha vencido a aposta e falando pra Zuan Tang usar essa roupa por 2 semanas. Elas ficam inconformadas com isso, mas quando olham as notas que tinham acabado de sair, elas descobrem que sim, o protagonista tinha ficado em primeiro da escola e com a pontuação máxima na prova, assim como ele tinha prometido na aposta. Elas chamam ele de pervertido por obrigar a Zuan Tang a usar uma roupa como essa, e olhando pra ela, ele diz que não tem nada de estranho em usar uma roupa de empregado e os olhos dela brilham por causa disso. Eu acho que ela gostou dessa frase por algum motivo. Essas garotas do clube chegam aí na diretoria pra contestar essa nota do prota, mas não conseguem prova nenhuma de que ele trapaceou. A cena corta mostrando a Zuan Tang usando essa roupa enquanto recruta membros pro seu clube e todos da escola ficam babando por ela, menos a sua amiga do clube que tava triste por ela tá sendo forçada a usar essa roupa contra a sua vontade, entre aspas. Quem viu a partir desse vídeo vai entender porque eu falei entre aspas. Depois a cena foca no fundo do cenário onde a Yuan Li se pergunta se ele tinha esquecido da sua família. Após isso ele vai pro telhado e tem uma conversa com a Cupido, se perguntando se o que ele já fez não era suficiente pra quebrar a magia com a Zuan Tang. Na hora chega a Zia, que vê ele falando sozinho, já que ela não pode ver a Cupido, e ele tenta disfarçar. Como se não bastasse, a Zuan Tang aparece ali putaça pelo protagonista ter dado uma roupa de tamanho infantil pra ela usar só de zoas. E a Zia, vendo essa situação, sai dali constrangida. Depois de uma conversa, a Zuan Tang chama o protagonista de pervertido, mas diz que tava feliz e vai embora. Depois a Cupido pergunta pra ele quem era aquela pessoa que a Azuele tinha falado que voltou antes, e o protagonista fala que é o ex-namorado dela, e que se não fosse por ele, ela não estaria do jeito que ela tá hoje. O episódio 8 acaba com 2 crianças que supostamente são filhos dele pulando em cima dele, enquanto a Yuan Li, que é a suposta mãe, dá um olhar de felicidade pra ele. Pronto, agora o anime
anime terminou de ficar louco de vez. Ele fica tão surpreso com isso que a sua alma chega a sair do corpo, mas aquela Cupido coloca ela de volta no corpo dele. Ele convence as crianças a chamarem ele de tio em troca de doces e tem uma conversa com a Cupido dizendo estar confuso com tudo isso. Ela diz que o principal objetivo do contrato do Cupido é ajudar as pessoas a realizar os seus desejos, e se passar tempo demais e o contrato não for concluído, a magia vai começar a funcionar de verdade, fazendo os desejos das pessoas se tornarem verdadeiros. Após isso, a cena corta mostrando a Yuan Li, que é a mãe deles, tendo uma conversa com eles no portão da escola. Ela recebe uma ligação de um cara pedindo pra ela comparecer em um certo lugar e pede para as crianças esperarem ela ali, mas elas saem correndo assim que a mãe deles vai embora, e a cena corta mostrando a Yuan Li depois dizendo pro protagonista que elas tinham sumido. Depois a Zia tava andando pela escola quando houve um choro, e quando ela vai verificar, ela vê que era uma criança que tava procurando pelo seu tio Jiang, que pra quem não sabe é o protagonista, e essa é a suposta filha dele. A Zia então decide ajudar essa criança a encontrar seu tio, e mais tarde descobre que esse tio era o protagonista. Após isso, ela ouve um tumulto ali perto e pessoas dizendo que o protagonista tava aprontando de novo. Ele viu esse suposto filho dele dentro do vestiário feminino e ficou na porta confuso se entrava ou não, até ser pego no flagra pela Zuan Tang. Ele tenta explicar o que estava acontecendo, mas nem termina porque o garoto pula em cima dela para defender seu pai e acaba tirando a roupa dela sem querer. Mas quem acaba levando a culpa por isso é o protagonista, e a Zuan Tang diz para as meninas darem uma lição nele para ela. Depois a cena corta mostrando a Yuan Li parada na frente da escola, e no horizonte ela vê o protagonista vindo com as duas crianças. Ele tenta explicar para ela que não faz sentido eles terem dois filhos com 8 anos de idade se eles nem têm 20 anos ainda, mas isso não adianta porque ela continua tendo certeza que os dois são filhos deles. A Cupido aparece ali dizendo que isso é resultado da magia, e depois o protagonista se oferece para levar a Yuan Li para casa. Chegando lá, ela avisa a sua mãe que eles estavam de volta e são recebidos com uma faca voando na direção do protagonista. A mãe da Yuan Li então abre a porta e pergunta se ele finalmente tinha voltado para casa, chamando o protagonista de canalha. Após ameaçar o protagonista por ter ficado fora há tanto tempo e quase dar uma facada nele, ela convida ele para entrar e comer algo. Após isso, a cena muda, mostrando a Zia na sua casa pensando em como chamar o protagonista para um encontro. A cena corta novamente pro protagonista na casa da Yuan Li, ajudando ela nas tarefas de casa e ajudando seus filhos, entre aspas, a resolver questões da escola. Depois, ela diz que é tarde e coloca os filhos para dormir, ficando sozinha com o protagonista e com roupas bem curtas, digamos assim. Roupas essas que eu não vou mostrar aqui porque o YouTube é fresco. Mas uma ligação da Zia, que finalmente toma coragem de ligar para ele, interrompe o momento entre os dois. A Zia convida ele para um encontro no Parque Raizou no domingo e ele aceita. Logo depois dele desligar, a Yuan Li aparece de surpresa atrás dele e faz um pedido para ele. Ela pede para ele levar as crianças para um passeio no domingo, adivinha onde? Exatamente, nesse mesmo parque. Ele promete que vai levá-las nesse dia e liga pra Zia com a intenção de cancelar o encontro deles, mas ele não tem coragem para isso e acaba dizendo outra coisa para disfarçar. Ele sai dali determinado, dizendo que ia aguentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, e a cena corta pro dia seguinte com ele, a Yuan Li e os seus dois filhos no parque. Era 9 da manhã e ele diz que vai se encontrar com a Zia às 10, então ainda tinha 1 hora para ele levar as crianças em cada brinquedo. Eu só não entendi por que ele não marcou esse tal encontro com a Zia pra mais tarde, cara. Tipo, o maluco tem 1 hora para aproveitar com a família dele, sendo que 1 hora o cara só fica na fila para entrar em um brinquedo, então não faz muito sentido, mas tudo bem, né, mano? Segue o roteiro, vamos lá. Ele vai em vários brinquedos, mas acaba vomitando depois. A Cupido, então, aparece ali e derruba vários tipos de comida em cima dele, dizendo pra ele comer um pouco. Mas ele diz que não tem tempo porque falta apenas 10 minutos pro seu encontro com a Zia. Então ele bola um plano traçando uma rota específica pra chegar lá 1 minuto adiantado, na esperança que ela fosse se atrasar um pouco, mas quando ele chega no local marcado pro encontro, ela já tava lá esperando ele. A história continua com os dois sentados em um banco. A Zia diz que tinha algo a falar pra ele enquanto corava intensamente. Parece que a mina engoliu uma pimenta, e pelo jeito dela, o Jiang imagina que ela ia se declarar pra ele, mas ela não tem coragem. Um fotógrafo chega ali querendo tirar uma foto dos dois, mas não entende porque eles estavam tão afastados, pedindo pra eles se aproximarem. Com muita vergonha, eles fazem isso e a Zia acaba abraçando o Jiang e o vento acaba levando o chapéu dela, mas ele consegue segurar. Estando tão próximos um do outro, a Zia se aproxima e tudo dá a entender que eles se beijam. O anime da sequência mostrando o Jiang no banheiro
banheiro sem acreditar que a beldade da escola tava mesmo interessada nele, e a Cupido chega ali o chamando de burrão. Ele diz que ela chegou em boa hora e diz que não entende por que a Zia gosta dele, se tudo que ele fez foi ajudá-la algumas vezes, e imagina que ela ainda tava sob o efeito da magia do bolo, mas a Cupido fala que ela gostar dele não tem nada a ver com isso, e continua dizendo que ele ainda não percebeu, mas todas as garotas estão indo lentamente em sua direção, e que com toda a afeição e a agregação junta vai ser só uma questão de tempo até, e não termina a frase. Esse negócio de personagem de anime não terminar a frase me dá uma raiva, velho, vocês não têm ideia. Fico da cara! A cena corta com ele correndo atrás de um presente pra dar pra Yuan Li e os filhos dela, já que ele tava ali revezando encontros. Enquanto procurava um presente, ele se depara com seu amigo da escola. Ele fala que Du Yuzi voltou da América e tá atrás da Zueli. Ele fala ao Jiang que eles precisavam ter certeza que ele não a machucaria novamente, mas o Jiang diz pra ele não ficar tão afobado. No entanto, seu amigo diz que confiaria a Zueli a ele, mas o Jiang tenta se livrar da encrenca, dizendo que seu amigo é que deveria lidar com isso, já que gosta dela, mas ele insiste que tava contando com o Jiang. Mas adivinha quem aparece ali em seguida? Sim, a Zuantang com uma fantasia. Ela pergunta o que ele tava fazendo ali, e ele fala que só tava vendo um amigo, e no meio da conversa a Zia liga pra ele, e ele lembra que deixou tanto a Zia quanto a Yuan Li esperando ele ao mesmo tempo, então ele tem uma ideia. A cena corta mostrando a Zuantang indo até a Zia, que tava triste, pensando que assustou o Jiang antes. A Zuantang explica a ela que ele tinha muita coisa pra fazer, então ele foi embora, mas mandou ela ali pra aproveitar junto com ela. Em seguida, o anime mostra o Jiang no outro lado do parque, junto com a Yuan Li e os seus filhos. Ele nota que a filha dela tava chorando e ela explica que a garotinha queria ganhar o prêmio do concurso de pintura para dar um sorvete ao seu irmão. No entanto, ela não conseguiu. O irmão dela diz que tava tudo bem e não precisava de sorvete, e a Yuan Li abraça os dois após isso. Vendo essa cena, o Jiang fica inspirado e diz ter uma ideia. A cena corta mostrando ele participando de um concurso de perguntas e respostas e ganhando tudo. No final, ele ganha o prêmio e usa para comprar sorvete para as crianças. A Yuan Li agradece por ele ter se esforçado tanto, e com um tom calmo na voz diz assim: você e ele são tão parecidos. Pelo visto, o Jiang entendeu o que ela quis dizer e fala que isso era uma boa oportunidade para perguntar algo a ela. O anime continua com a Zuantang e a Zia dando uma volta. Elas veem o Jiang andando junto com a Yuan Li, e após ela ir embora, a Zuantang confronta ele, e como se não bastasse, leva ele até o banheiro, o amarrando braba, dizendo que ele a usou para ficar ali com a Zia enquanto ele saía com a Yuan Li. A cena corta pro diálogo de antes entre ele e a Yuan Li, onde ele diz que estava curioso sobre algo e pergunta por que nunca ouviu falar do pai dela. Ele tenta convencê-la a falar sobre seu pai, dizendo que ela não precisava guardar esse fardo para si, e começa a perguntar se o pai dela sequer fazia algo pela família dela ou tinha sumido e nunca mais voltou. Isso faz ela ficar braba ao ponto de levantar a cadeira no instinto, e todos em volta comentam sobre isso. O anime corta mostrando o Jiang no banheiro após ter explicado tudo para as duas. A Zuantang o perdoa, dizendo que era só dessa vez, mas na próxima ele ia se ver com ela. Após ele ir para ver a Yuan Li, a Zuantang pergunta se estava tudo bem pra Zia, já que ele estava indo ver outra garota, mas ela fala que sim, pois a Yuan Li tá com problemas e o Jiang é atencioso, então ele a ajudaria até o fim. O anime mostra ele continuando a passar o dia junto com a Yuan Li e levando os filhos no parque de diversões. No fim do dia, eles conversam e o Jiang pede desculpas por ter falado aquilo antes, mas ela diz que tá tudo bem porque ele não tava errado e sabe que ele só queria ajudar. Eles tiram uma foto em família e vão pra casa. Antes de entrar, a Yuan Li agradece a ele pelo dia, e falando sobre aquilo mais cedo, diz que nem a sua mãe disse algo assim a ela, enquanto olha pra ele com um olhar penetrante. Após ela entrar, ele pega a foto que tiraram mais cedo e, ao observar, se lembra da Cupido falando que memórias causadas pelas desilusões normalmente têm algumas conexões com a realidade, então a verdade muitas vezes está escondida entre as memórias falsas. E ao se lembrar disso, ele fala que pelo visto vai ter que começar pelas pessoas em volta da Yuan Li. Ele então vai para a escola antiga dela buscar informações e se depara com a antiga professora dela. A professora fala que quando ela estudava lá, o pai dela sempre a buscava da escola, não importava o que, faça chuva ou faça sol, ele sempre estava lá. Ela fala que a Yuan Li era alegre e feliz, porém um dia ele se divorciou de sua mãe e foi embora, deixando ela super triste, e sempre o esperando na saída da escola, mesmo ele não aparecendo
aparecendo para buscá-la, ele pede à professora acesso ao endereço do pai dela, mas a próxima cena mostra ele parado sentado conversando com a Cupido, e pelo diálogo dos dois tudo indica que ele falhou em conseguir, tendo que apelar para sua arma secreta, como ele mesmo fala, e pelo visto sua arma secreta envolvia ir até a polícia, já que ele faz isso entrando de fininho na delegacia e driblando o guarda. Mas pelo visto ele não aprendeu as manhas do Ronaldinho de driblar, porque foi pego e aparece sendo preso. Ele é interrogado em seguida e o guarda fala que ele não sairia dali tão cedo, mas após o encarar por um certo tempo ele começa a rir dizendo que estava brincando. Na verdade, os dois são amigos de longa data e ele pede ao seu amigo para ajudá-lo a encontrar alguém. No entanto, o sistema consta que a pessoa não foi encontrada e seu amigo diz que isso acontece quando a pessoa sai do país ou algo assim. O Jiang então vai embora e pede para ele avisá-lo assim que encontrasse algo. A cena corta com ele chegando em casa e seus pais com cara de preocupados. Ele já imaginava que algum ladrão tinha os roubado ou eles perderam todo o dinheiro com apostas, mas seus pais explicam que não é isso, é ainda pior, e eles estavam prestes a entrar. Eles quem? Pois é, não sei, mas você já vai saber. Quando ele ouve isso, o Jiang já pensa o pior e começa a ligar pra polícia, mas adivinha quem chega ali? Sim, a Zueli, que já chega completamente maluca querendo levar o Jiang pro quarto. Ele pede ajuda a seus pais e seu pai pega a mão dele, mas não para salvá-lo e sim para dizer para ele ser forte e aguentar. A Zueli então começa a tentar fazer certas coisas com ele, pois é, mas ele foge dela a todo momento e no dia seguinte ele tava morrendo de sono na aula, já que quase não dormiu, e pelo fato da Zueli passar ali e dizer que a noite passada foi ótima, ele acaba apanhando dos seus colegas de classe, sendo que eles nem fizeram nada à noite. Após isso, ele recebe uma ligação do seu amigo dizendo que conseguiu vários números para contato e o Jiang começa a ligar para esses números em busca do pai da Yuan Li. Ele liga para vários que não dão em nada até se deparar com o último. Ele liga, mas o número não atende. No entanto, o número era realmente do pai dela, que acaba atendendo de tanto ele insistir. Ele pergunta quem é e o Jiang diz que é seu genro. Ele fala que é impossível ela ter se casado tão cedo, mas o Jiang fala que não só se casou como teve 2 filhos com ele, deixando o pai, entre aspas, dela com cara de surpreso. Eu falei pai entre aspas porque ao conversar com ele e dizer que a Yuan Li sente falta do seu pai, o suposto pai revela que não é pai dela de verdade. Ao ouvir isso, o Jiang chega a deixar o celular cair e a Cupido aparece perguntando se ele continuaria a investigar. Ele parte para casa da Yuan Li para perguntar sobre isso à mãe dela e houve uma discussão entre as duas, onde a mãe dela queria que ela jogasse a foto do pai dela fora porque ele já estava morto há muito tempo, deixando o Jiang surpreso mais uma vez. Tá todo mundo surpreso nesse episódio, mano, até eu. Ele esbarra na Yuan Li, que apenas sai correndo. Ele pede para conversar com a mãe dela, que diz que não tinha nada a dizer. Ele pergunta sobre o homem que ele pensava ser pai dela e ela fala que ele não sabe nada sobre ele e que com certeza ele já sabe que esse homem não é o pai dela, fechando a porta em seguida e dizendo que o assunto estava encerrado. O Jiang até tenta tirar mais informações dela, mas uma senhora passa por ali e ao ver o desespero do Jiang pede para ele se aproximar, pois ela diria a verdade a ele. E após escutar, a cena corta mostrando ele com cara de sério observando a vista. A Cupido aparece perguntando se ele tinha descobrido a situação da Yuan Li e ele fala que nunca mais queria lidar com essa situação. O anime continua com o Jiang explicando a ela o que ele descobriu. Ele fala que o pai verdadeiro da Yuan Li acabou falecendo após ele ser chamado para um trabalho urgente, já que era policial. Acho que era, pelo menos. Não importa, o que importa é que infelizmente ele faleceu deixando a sua mulher que estava grávida, no caso a mãe da Yuan Li. No entanto, aquele cara que o Jiang pensava ser o pai dela ficou ao lado da mãe dela e acabou casando com ela e ajudando a criar a Yuan Li. Porém, os pais dele não aprovavam aquele casamento e queriam que ele se divorciasse dela. A pressão foi tanta que ele acabou fazendo exatamente isso e foi embora, nunca mais voltando. Ele diz a Cupido que isso é tudo que sabe e fala que nada disso tem a ver mais com ele a partir de agora, mas a Cupido pergunta se ele estava desistindo e diz que aquele cara ainda ter o telefone pessoal dele, que ninguém tem acesso, só significa que ele ainda pensa nas duas, mas o Jiang não queria saber, ele tava putaço, dizendo que a culpa disso tudo ter acontecido foi deles e ele não tinha que arrumar nada daquilo. Até a Cupido tenta trazer ele de volta à sanidade, mas ele tava muito puto pra pensar em qualquer coisa. Ele chega em casa e seus pais perguntam por que ele tava com aquela cara, mas ele pergunta por que eles se importam e fecha a porta com tudo. Sua mãe pede pra seu pai conversar com ele, mas o pai dele diz que ele é adulto, então acharia um jeito de resolver aquilo sozinho. Enquanto ele tava no quarto, ele vê uma pilha de lixo e começa a jogar tudo no chão. No entanto, ele acaba derrubando também aquela foto dele com a Yuan Li e os seus filhos que ele mandou enquadrar. Ao ver aquela foto, ele recobra a consciência, se perguntando o que estava fazendo e começa a desabafar consigo mesmo sobre como agiu com relação a esse assunto e por que foi grosso com a
Cupido, ele admite pra si que não deveria ter desistido tão facilmente, e a Cupido abre a janela do seu quarto mostrando que tava ouvindo tudo. Os dois fazem as pazes e a cena corta com o Jiang ligando pro pai dela e tentando convencê-la a voltar pra casa. Ele fala que a sua filha queria muito o ver e sabia que ele ainda se importava com a sua família, pois ele manteve aquele telefone pessoal e nunca se desfez dele. No entanto, ele não dá ouvidos ao Jiang e desliga na cara dele. A cena corta pra cafeteria onde a Xuantang trabalha. Ela já tinha servido umas 10 xícaras de café pra Zia, que não parava de comer e beber porque queria alguém pra conversar. A Xuantang, como não aguentava mais a Zia ali, pede pra ela ir falar com o Jiang, mas ela diz que o Jiang só ficava no celular ultimamente enquanto fazia uma cara de triste, ou seja, ela tava afogando as mágoas em café e doce. Ela diz pra Xuantang que seu pai queria conversar com ela e pergunta o que ela deveria fazer e se a Xuantang tinha alguma dica, mas ela apenas vai embora com cara de irritada. A cena corta pra escola do Jiang, onde ele pergunta a Cupido se o pai dela não tava irritado de tanto ele ligar pra ele, mas ela diz que ele não o bloqueou ainda. Ele diz a Cupido que nenhuma outra garota veio aborrecer ele e pergunta se a magia do bolo se dissipou ou algo assim, mas ela fala que não e explica que essa magia tem um certo limite. Eu não entendi direito essa parte, foi mal. Só sei que no meio do diálogo ele se lembra que prometeu a Yuan Li que levaria as crianças pra ver umas pinturas e a Cupido fala que não entende os humanos, pois há pouco tempo atrás ele tava dizendo que não se importava com nada disso. A cena corta com eles atravessando a rua e do nada um caminhão desgovernado vem em direção a Yuan Li. E sim, ela acaba sendo atropelada e levada por uma ambulância logo em seguida. A ambulância é essa que se cruza com o carro que levava a Zia e o seu pai. Ele diz a ela que estava chegando o aniversário do vô dela, mas era melhor ela não participar, porque seu vô não queria, e pede desculpas explicando que seu avô estava ficando velho e era difícil mudar o ponto de vista dele sobre as coisas. Mas ela diz que tá tudo bem e que enquanto estivesse com ele ficaria feliz. Ele pede desculpas por ter sido tão mal com ela até agora, mas ela diz que estava feliz que ele mudou. A cena corta mostrando o pai dela olhando uma foto dele com a Yuan Li e a mãe dela em sua carteira. De repente, o telefone toca mais uma vez e dessa vez ele atende. Do outro lado era o Jiang dizendo que ela tinha sofrido um acidente e pede pra ele vir logo vê-la. Ele então larga tudo que estava fazendo e sai correndo pra ver a sua filha. Ele descobre que não tinham voos pra hoje pro hospital, então vai de carro mesmo. A cena corta pro hospital mostrando a Xuantang e a Zia esperando notícias do estado da Yuan Li que estava na sala de cirurgia. O cirurgião sai da sala e pergunta se as duas são familiares. Ele segue dizendo que infelizmente, e a cena corta mostrando o pai dela chegando no hospital e perguntando desesperadamente por uma garota que se acidentou chamada Yuan Li. A enfermeira fala que não tinha ninguém com aquele nome ali, então ele diz que procuraria ele mesmo e sai correndo pelo hospital até encontrar um doutor falando que era uma pena isso ter acontecido, pois a pessoa era muito jovem. O doutor pergunta se ele era da família e diz que infelizmente ela faleceu. Ao ouvir isso, ele entra em lágrimas e entra no quarto de cirurgia dela arrependido de não ter voltado antes. No entanto, alguém deixa uma garrafa cair e quando ele vira pra trás pra ver quem era, ele vê a Yuan Li ali. Ela o abraça e ele chorando diz estar de volta. A cena corta com o Jiang acordando em um hospital com a Zia e a Xuantang ali. Sim, ele sofreu um acidente ao invés da Yuan Li. E o anime mostra o que aconteceu onde ele se machucou, mas não tanto porque a Cupido conteu a maior parte do impacto. A Xuantang acaba machucando a perna dele sem querer e quando ele se dá conta ele estava em um local misterioso, como se fosse em outra dimensão, e ao olhar para o lado ele vê seus filhos ali. Eles se aproximam dele e dizem que estão felizes em ver que ele está bem. Eles entregam um desenho da família deles que fizeram para ele e sua filha o abraça chorando e fala que eles sentiriam falta dele pois a magia estava prestes a se dissipar e eles logo iriam embora dali. O irmão dela diz para ele e o Jiang fazerem uma promessa de que ele e a Yuan Li seriam felizes juntos e fala que mesmo eles estando em mundos diferentes, eles sempre vão estar com eles. Assim que o Jiang acorda, ele vê a Yuan Li e brinca dizendo que compraria um par de óculos novos a ela, já que eles adicionam muito no charme dela. Após ele sair do hospital, a Zueli chega com seu carro querendo que ele viesse com ela. No entanto, a Zia aparece ali dizendo o mesmo e a Xuantang e a Yuan Li também, mas a Zueli fica na frente dele dizendo que ele era o marido dela. E o Jiang vê todas as garotas indo em direção a ela com cara de quem vai sentar porrada na Zueli. Ele aproveita a situação para tentar fugir, mas a Zueli o amarra e leva ele. Ele pede pra Mei, que é a Cupido, o salvar, mas ela tava bem de boa em cima de um prédio, dizendo que a situação com a Yuan Li tava resolvida, então seu trabalho tava terminado por enquanto. E fala que por mais que não seja capaz de se tornar a forma da deusa do amor, ela poderia finalmente ter uma pausa e se pergunta o que o Jiang tava fazendo. Ela diz que por mais que ele parecesse forte por fora, com certeza seu coração foi movido por dentro e começa a falar várias coisas sobre o amor enquanto flashbacks do anime todo passam. No entanto, ela é interrompida quando vê uma garota nova no terraço da escola onde ela tava mandando
mandando o Jiang se ferrar. Agora, para descobrir o que rolou só na segunda temporada. E para você que chegou aqui, meus parabéns! Eu vou te ensinar a forma que eu e muitos youtubers usam para ganhar milhares de visualizações todos os meses com os nossos vídeos. É um segredo guardado a 7 chaves que eu decidi trazer aqui antes de tirar do ar para sempre, então, mano, presta muita atenção. Para quem não sabe, eu sou amigo do Ei Nerd, sim, o Ei Nerd de 2 milhões de inscritos. Ele chegou para mim falando que queria dar um presente para todo mundo que sempre teve o sonho de ganhar muito dinheiro na internet sem sair de casa, e quando eu vi o que ele preparou, eu quis compartilhar aqui com vocês. Mano, isso é um segredo guardado a 7 chaves por todos os youtubers milionários do mundo. Imagina você aí sentado no sofá tranquilão, só vendo muito dinheiro cair na sua conta enquanto você assiste Netflix sem precisar fazer nada. Até eu, que sou youtuber experiente, comecei a ganhar mais dinheiro após ver o conteúdo que você tá prestes a ter acesso, mas como diz o ditado, tudo que é bom dura pouco, então aproveita para clicar na descrição e primeiro comentário fixado hoje para receber o segredo. E tem que ser hoje, cara, porque eu não posso deixar isso no ar por muito tempo. Quem pegou, pegou. Então, se eu fosse você, eu não perderia essa chance, porque talvez tu nunca mais veja uma coisa dessa na sua vida. Aproveita a oportunidade enquanto ela tá aí.